do Senado. Hoje é um dia muito importante para várias categorias, mas para duas especificamente. Vossa Excelência, a senadora Fátima Bezerra, aqui presente, Ângela Portela, senador Waldir Raupp, tiveram um papel relevante porque hoje saiu no Diário Oficial a publicação da regulamentação da lei que regula o trabalho doméstico. Uma lei de altíssimo alcance social. Vossa Excelência esteve aqui, nos ajudou muito nessa matéria. Fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais, que trouxemos aqui para o plenário, com o senador Romero Jucá, que iniciou todo esse trabalho de criar a arquitetura legislativa de um projeto de altíssimo alcance social. Então, os vetos que a presidente apôs não alteraram, eu diria assim, em nada a essência do projeto. Então, cada um exerceu o seu papel, houve um aperfeiçoamento, um entendimento pela presidência naqueles pontos que não alteram o essencial. Em relação aos direitos dos trabalhadores domésticos, ao fundo de garantia por tempo de serviço, que agora passa a ser definitivo e impositivo. Não é mais uma opção do empregador, mas uma imposição da lei para assegurar igualdade de direitos dos empregados domésticos aos trabalhadores de outras categorias. Da mesma forma, em relação aos direitos de férias, horas extras, todos esses direitos que são assegurados às demais categorias. Então, estão de parabéns, o Congresso fez a sua parte. De novo, cumprimentar o senador Romero Jucá pelo trabalho iniciado, cumprimentar a deputada Benedita da Silva, que na Câmara fez um substitutivo, mas entendemos que aqui a Casa podia fazer um aperfeiçoamento e foi o que nós construímos aqui. O próprio presidente Renan Calheiros, ao pautar a discussão da matéria, também colaborou para esse processo. E os demais senadores que trabalharam intensamente, que nos possibilitaram fazer a aprovação. Daqui 4 meses, haverá um simples doméstico para facilitar tanto a vida do empregador, a dona de casa ou o dono de casa, ou o empregado doméstico, que terá num papel único todas as contribuições sociais que o empregador terá que fazer, facilitando e simplificando. Isso é uma questão muito importante, meu caro presidente Telmário Mota, porque isso vai, de fato, criar uma situação de segurança jurídica para o trabalhador e para o empregador. Então, daqui 4 meses, o governo está oferecendo aos trabalhadores e aos empregadores, e hoje estava ouvindo uma entrevista quando um juiz do trabalho recomendava que tanto ao empregador quanto ao trabalhador tenham cuidado sempre de toda a documentação permanente, porque como é um trabalho diferente, Vossa Excelência lembrou o caso da sua mãe, lembrou o caso da relação com os seus trabalhadores que sentam à sua mesa para a refeição. Então, cria-se uma relação, eu diria, de amizade. Não é uma relação de capital e trabalho, porque não é essa a relação, é uma relação afetiva. A minha Regina Maria dos Santos Veras, que eu botei a foto dela hoje no meu Facebook, há 32 anos trabalha comigo. 32 anos, senador. Então, é uma relação. Agora, todo mês eu entrego a ela o recibo da quitação do salário, do 13º, quando tem o 13º, das férias, do adicional de 30%. Então, tudo isso vai estar num único folheto que facilitará. Daqui a 4 meses, o governo promete já estar à disposição e passa a ter, então, o direito da contribuição do Fundo de Garantia. Essa foi uma medida importante com grande alcance social. A outra notícia, e nós, várias senadoras, a senadora Ângela Portela estava lá, vários senadores e senadoras de vários partidos participaram, Vossa Excelência lá presente, na primeira fila, muito festejado, senador Telmário, e lá o governo anunciou, com a ministra Cátia Abreu, anunciou exatamente o Plano Safra 2015-2016, com um volume 20% superior aos recursos do ano passado, da safra passada, totalizando 187,7 bilhões de reais para financiar custeio e investimento. Aliás, isto, senador Telmário, na verdade, uma retribuição, porque o setor econômico brasileiro que vem dando notícias boas é exatamente o campo, a agricultura e a produção animal. Seja ela da exportação de carne, seja ela da exportação de carne bovina, suína, de frango, e também a exportação da soja, que aumentou este ano comparativamente ao mesmo período do ano passado. Do total de 149,8 e 149,5 bilhões, serão destinados ao financiamento de custeio e comercialização, e 38,2 bilhões de reais para programa de investimento.
Dos recursos para custeio, 96 bilhões de reais poderão ser financiados com juros controlados. Isso é muito importante. E no crédito para investimento, 33,3 bilhões de reais também poderão ser usados a juros controlados. As taxas anuais de juros serão de 8,75 para os empréstimos de custeio e para os grandes produtores. E os programas de investimento, as taxas vão variar de 7 a 10,5% ao ano. Valores maiores dos que o da safra de 2014, 2015, quando a taxa de juros média foi de 6,5%. Mas para os médios agricultores, a taxa é de 7,5%. Para os grandes, 8,5%. No momento de alta crise financeira que está o país, de contingenciamento e de ajuste fiscal, penso que o governo fez um esforço para retribuir o papel que a agropecuária brasileira vem oferecendo. Para os produtores beneficiados pelo programa de apoio ao médio produtor, os juros serão, como eu disse, de 7,75% ao ano para o custeio e de 7,5% ao ano para investimentos. Os demais recursos do Plano Safra serão disponibilizados para financiamento a taxas de juros livres de mercado e, por causa do aperto vivido por nossa economia, a próxima safra terá, inevitavelmente, produzido a um custo mais elevado. Mas isso faz parte do processo. Os limites de financiamento, senador Theomário, também foram dilatados. Para a próxima safra, as margens para custeio por produtor foram ampliadas de 1,1 milhão de reais para 1,2 milhão de reais. Em relação à modalidade de comercialização, os limites de financiamento passaram de 2,2 milhões de reais para 2,4 milhões de reais na próxima safra, enquanto o limite do crédito de investimento ficou mantido em 385 mil reais por produtor. São números gerais que mostram a cara do crédito rural do país e as possibilidades de investimento na agricultura relevante para o setor que precisa de atenção não apenas do governo. Eu queria voltar a dizer que o que a ministra Cátia Abreu anunciou hoje, reforçado pela palavra da presidente da República, Dilma Rousseff, mostram claramente o compromisso do governo com esse setor. A própria atitude do ministro Joaquim Levy, ao fazer as concessões necessárias para dar proteção à produção agropecuária brasileira, demonstram uma unidade de pensamento e, eu diria, até o prestígio da própria ministra Cátia Abreu, senadora, nossa colega aqui, no sentido de encaminhar um plano que englobe os interesses, ajustado às necessidades do país, às dificuldades, mas mantendo aí um aumento dos recursos disponíveis. Esse é um esforço coletivo que a presidente da República, para mim, complementa quando ela anuncia o esforço para as parcerias público-privadas para resolver os problemas que são os gargalos da infraestrutura, senador Theomário. A infraestrutura, ferrovias, rodovias, portos eficientes e em condições de responder por esse aumento da produção que vai ter. Queria também dizer que tivemos a honra, senadora Anastasia, senador Lazia Martins e eu, e também o deputado Valdir Colato, deputado Irajá Abreu e deputado Euler Curvinel, de integrar a missão da ministra Cátia Abreu numa Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, quando o meu estado, do Rio Grande do Sul, e o estado de Santa Catarina foram declarados livres da peste suína clássica. Isso é muito importante, com certificação por essa organização internacional. Então, isso é muito relevante, como eu disse antes no aparte ao senador Valdir Raupp, que a ministra também pleiteou junto a essa organização que os estados de Tocantins, o estado de Rondônia e o Distrito Federal tenham a certificação de livres e aftosa com vacinação para poder fazer o processo de ampliar as exportações. Nessa missão da ministra, tivemos a oportunidade, ela, de ser sabatinada pelo Parlamento da União Europeia. Foi uma verdadeira sabatina, com 2 horas quase de perguntas de partidos representados lá, interessados em reservas indígenas, em produtos modificados geneticamente, em todas as questões da preservação da Amazônia, questões relacionadas à produtividade e todas as questões do setor agropecuário. Na OMC, da Organização Mundial do Comércio, nós fomos recebidas pelo diretor-geral, o brasileiro embaixador Roberto Azevedo, quando se tratou da questão do futuro da rodada Doha, que interessa muito ao setor agrícola. E aí, senador Theomário, uma grande dúvida. A rodada Doha, em dezembro, em Nairobi, capital do Quênia, vai ter sucesso? É a maior interrogação hoje. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a agricultura é o principal eixo da rodada Doha. E para o Brasil, esta é uma questão crucial.
mas pelo que nós ouvimos lá, nas conversas com os representantes dos países emergentes, dos BRICS, por exemplo, China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil, especialmente desses 4 países, não há uma sinalização muito otimista com o futuro da rodada Doha lá em Nairobi. E o mais grave é que não haverá avanços de garantias para a questão da agricultura em relação ao mercado interno, em relação ao subsídio de exportação, porque os países que são concorrentes não querem mexer nessa área. Então, nós vamos ficar numa situação de impasse, correndo o risco de voltar à estaca zero da rodada Doha, voltar à estaca zero, e isso poderá até comprometer o próprio papel da OMC, como Organização Mundial do Comércio. Então, nós temos essa dúvida a respeito do que vai acontecer em relação ao futuro e a dezembro da Assembleia Geral da rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. Então, eu fico por aqui, senador Telmário, porque os demais senadores estão. Vossa Excelência está. Eu gostaria de pedir à senadora Ângela Portela que lhe ajudasse, senador, porque nós temos agora uma reunião do Pacto Federativo e vamos nos reunir para discutir isso. Eu faço parte dessa questão para ocupar a presidência enquanto vou para essa reunião do Pacto Federativo. Gostaria muito, Vossa Excelência sabe pelo carinho que tenho, mas a agenda me chama lá. Muito obrigada. Senadora Ana Amélia, senador Telmário, eu me desculpe, mas eu também tenho uma audiência no Ministério das Comunicações, por essa razão não vou poder substituir. A senadora Fátima Bezerra vai estar solidária conosco e vai nos ajudar nessa missão, senador Telmário, sem dúvida. Muito obrigada.